Olhando aqui de cima do mastro, ficava imaginando como é velejar nesse barco. Quanto orça? Qual é a velocidade? O navio é um navio romântico, ele é uma réplica de um clipper que faziam as antigas rotas do chá, né? Ou seja, se deslocavam em altas velocidades, mas com ventos largos, ventos favoráveis, né? Então o navio não orça com grande facilidade, né? Exatamente por ter as velas redondas, que são velas de grande força, de grande impulsão, mas de baixa capacidade, já que as vergas não braceiam com tanta angularidade, digamos assim, como a gente gostaria. Então ele é uma velejada um pouco mais romântica. Então, sempre que você, digamos assim, veleja com ventos mais largos, ele desenvolve altas velocidades. E é isso que a gente vê nas eventuais velejadas com outros navios escola, navios veleiros desse mesmo porte. Ele se porta muito bem, desenvolve grandes velocidades, até pela sua comparação entre a sua área vélica e o deslocamento, mas ele tem baixa capacidade de orça. Então, para andar contra o vento, digamos assim, o navio sofre um pouco mais, não desenvolve tantas velocidades, e por isso a gente tem o motor quando a demanda é necessária, quando a gente tem data, usualmente é muito frequente isso, a gente ter data para chegar. Então, pelo que eu vi, em português é velas redondas, mas em boas partes das outras línguas é square sail, né? Elas são, na verdade, retangulares, quadrangulares, mas elas são velas redondas. Os portugueses assim o chamaram pela barriga, né, que ela faz, digamos assim, ao estar infladas, elas receberam esses nomes. Mas elas, se você olhar ao pé da letra, elas seriam retangulares, digamos assim. E elas são mais como balões dos... Exato. Seria uma vela, se pudéssemos fazer a associação, seria como um balão para os demais veleiros. Sim. Mas com as velas latinas, é possível vencer o vento? Talvez não seja prático, mas se consegue ângulo... Com certeza. O navio ele usa ela muito para orçar, e muitas às vezes em condições mistas, né, como nós chamamos. Ou seja, se você tem um comportamento... O que a gente sente aqui é que o comportamento do navio é muito mais estável quando você está com qualquer tipo de vela. Então, ainda que seja andando contra o vento, digamos, numa orça muito apertada, a gente tenta fazer alterações no rumo base para que a gente possa arribar um pouco e utilizar essas velas, porque elas tornam o navio mais estável e ajudam também no deslocamento do navio. O que seria um ângulo de orça possível com ele? Seria o que? 60 graus? Eu diria que relativo, né, seria algo em torno de 40, 50 graus com esse tipo de velas, né? Do vento aparente? Exatamente, vento aparente. Sim. E a velocidade de cruzeiro e a máxima que você consegue... Isso depende muito das condições de vento, né? Ou seja, a gente pede sempre ventos favoráveis, né? Talvez nem tão intensos às vezes, porque as velas muito altas têm uma série de limitações com relação à intensidade do vento. Então, às vezes não adianta ter vento demais, que isso também, ainda que ele seja favorável, ele não ajuda tanto, né? E a gente acaba reduzindo a área vélica para as velas mais baixas, que são mais resistentes, e até porque a mastreação assim demanda, né? Então, normalmente o navio anda a velocidades que variam entre 5 e 6 nós. Esses são os dados de planejamento. Então, se nós vamos de um porto a outro, usualmente o navio trabalha com velocidades entre 5 e 6 nós. Eu já tive a oportunidade, na minha outra passagem aqui, de ver o navio desenvolver velocidades superiores a 14 nós velejando a pano. Não só de pico, né? Mas, ou seja, mantida por um largo período, né? Então, você tendo condições de vento e de mar que são favoráveis, ele realmente anda muito bem. Ele tem uma linha d'água grande, né? Deve Perfeito, um deslocamento. Perfeito. E também muito afilado, né? Ou seja, você vê o formato do casco. Os clippers antigos que faziam essa rota do chá também se caracterizavam por isso, por ser por uma arquitetura naval muito afilada do casco, exatamente para cortar o mar, né? E reduzir, digamos assim, a interferência hidrodinâmica. Então eram navios velozes. Aqui é uma escadinha simples. Aqui só tem tirando esse aqui, duas mudanças. É tudo pelo bom. Vamos lá subir mais um pouco. Nesta hora, talvez porque estávamos mais alto, o vento começou a apertar um pouquinho mais. Vai? Vamos tentar. Nesta altura, as enxárcias já são bem mais estreitas. Em alguns pontos, mal cabe o pé.
Até que em um ponto vem outro cabo de aço e elas abrem um pouco mais. Assim que botar o primeiro pé naquele ali, já é hora de trocar. É bom ter uma luva mesmo, né, cara? Porque senão você pode queimar a mão, pode... Agora vamos nos preparar para subir em uma das vergas. Subir aqui nesse mastro é algo que eu vou lembrar sempre. Fico imaginando o que significa para alguém passar 2 anos nesse navio, sentindo ele velejar de porto em porto. De que forma isso te transformaria? Uma das coisas aqui no Cisne Branco que mais me impressionou também e que eu mais gostava de fazer foi receber visitantes. Então, poxa, seja no Brasil ou no exterior, no Brasil eu fico encantado quando o pessoal vem e pergunta: é um navio de verdade, vocês navegam? Eram quase as dúvidas que eu tinha quando eu vi o Cisne Branco pela primeira vez. Passamos o dia com Silvestre, que foi uma companhia fantástica. Você nota que ele ama esse navio, assim como todos que falamos por aqui hoje. Eu acredito que é uma experiência marcante na carreira de qualquer marinheiro, né? Eu estou aqui no navio pela 2ª vez, né? Eu fui capitão-tenente aqui a bordo, fiz parte da primeira tripulação e ao retornar como comandante, é claro, o navio ele é outro hoje, digamos assim, do tempo que eu vivi, mas foi uma experiência que como capitão-tenente me marcou de forma muito definitiva na minha carreira. Me trouxe uma experiência não só em termos de preparação do navio, de recebimento do navio, mas uma experiência marinheira que eu não imaginava que poderia ter. Ela foi muito engrandecedora, uma atividade muito intensa, trabalha-se muito aqui no navio, como obviamente trabalha-se em todos os outros navios da Marinha. Os navios são demandantes naturalmente, mas aqui até pela excesso, a quantidade de viagens que nós realizamos, o convívio é muito intenso, então a pessoa sai daqui de uma forma diferente, mudada tanto profissionalmente, porque aprende-se muito aqui, como pessoalmente, em que um convívio intenso e a camaradagem sempre imperam durante todo esse período. Sobe até onde der e pode passar o gato. Acho que esta é a verdadeira busca. Procurar coisas que te transformam, que te abrem para o mundo, que te tornam maior. É legal também sentar em uma poltrona de um resort de vez em quando. Mas depois que você descobre um tipo de viagem que te transporta para outros mundos, põe você em contato com outros pontos de vista, é difícil voltar atrás. Keep showing up. You just keep showing up. You just. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.